Em 21 de dezembro de 2020, ocorrerá a grande conjunção entre Júpiter e Saturno. Assinala o início, mas também o fim, de um ciclo de 800 anos, onde as grandes conjunções acontecem em signos do mesmo elemento. O que nós podemos esperar deste evento? Parte dele já pode ser visto, acompanhado, predito, por conta deste longo e demorado reset global. Vamos tentar falar mais um pouco a respeito? Quando você pensa nesse grande reset, a primeira imagem que vem à sua mente é que você deixou de poder fazer um monte de coisas que você gostava de fazer. Então você não pode mais ir ao cinema, ou viajar com tranquilidade, ou mesmo ir para academia, coisas assim básicas. Mas também você deixou de ser cobrado de metas, de prazos, porque toda a vida, como nós a conhecemos, a vida social, ela se encontra em suspenso. Ninguém sabe dizer como as coisas se desenvolverão. Existe a expectativa dessa imagem, a expectativa bonita, e é o que talvez a mídia esteja vendendo, como que a nova era será a era digital, a quarta revolução industrial, a internet das coisas, o 5G dominando tudo o que diz respeito à vida humana. O Elon Musk, a cada 3 semanas, manda de 45 a 60 satélites, órbita baixa, frequência do 5G, rodando bem acima das suas cabeças. Mas o que de fato está acontecendo é que um monte de gente, muitas pessoas, perderam os seus empregos ou as suas posições de trabalho, seus postos de trabalho. E o que de fato a gente vê é o que está representado nesta imagem. Pessoas, isso é na Coreia, isso não é no Brasil. No Brasil ainda é pior. Mas você vê vários comércios, vários estabelecimentos comerciais, lojas fechados, escritórios fechados. Nem todos podem adaptar a sua atividade para o remoto. Você já pensou um dentista atendendo remotamente? Só para citar um exemplo. E a árvore, ela vai mandar a laranja remotamente até você. A internet das coisas vai funcionar dessa forma. E então o que nós temos de fato, o que esse reset está provocando, esta imagem representa fielmente carrinhos de supermercado vazios, porque toda a cadeia produtiva ela está sendo dorsalmente quebrada. Veja, é a cadeia produtiva. Os bancos estão funcionando a pleno vapor. Os bancos que dependem, na verdade, do fluxo de capital a pleno vapor. Porque, inclusive, a moeda, ela já não depende hoje exclusivamente de que você produza um bem. A produção de bens, inclusive, ao menos aqui no Brasil, não é algo que gera recursos. Ou existem outras formas de você obter recursos, por incrível que pareça. E quem tem dinheiro, gera dinheiro. Mas as pessoas simples, que montam a sua frutaria na Avenida Paulista, que vendem o seu picolé na praia, como é que essas pessoas ficam? Sem trabalho, sem ocupação, sem poder alcançar o seu público, inclusive porque não há público, e o público que existe não tem dinheiro, e ao mesmo tempo os supermercados continuam aumentando o valor das coisas. Dizem para você vir da rua por conta da pandemia, chegar e lavar roupa.
Aí é óbvio que as empresas que vendem sabão em pó aproveitaram primeiro para diminuir o tamanho. Era 1 quilo, 2 quilos, agora é 800 gramas ou 1,6 kg. E aproveitaram, além de diminuir, também aumentaram os preços. Estão lucrando. Ciência. Mas, da mesma forma que nós estamos destruindo a economia, nós já vínhamos e continuamos fazendo o mesmo, porque existem algumas atividades que não pararam. Todo o setor energético, todo o setor de extração de minérios, de recursos minerais, nada disso parou no mundo. E o nosso planeta está se acabando. Então, o ser humano, que ainda não aprendeu a lição, ele está destruindo o seu próprio habitat. E como consequência, além de desertificar os campos e depois não ter onde plantar para comer, na verdade, quando chega em agosto, nós já esgotamos todos os recursos do planeta que levariam 1 ano para serem produzidos. Mas em agosto nós já esgotamos. De setembro a dezembro, nós estamos extraindo a raspa de tacho, vamos dizer assim, extraindo de onde não tem, esgotando literalmente os recursos do planeta. Uma vez que o campo estiver esgotado, uma vez que não houver mais como estar plantando, não haverá como estar colhendo. E o próximo passo é a destruição das cidades, em especial os grandes centros urbanos. É preciso lembrar que já houve, no início do isolamento, uma migração de vários profissionais que saíram dos grandes centros urbanos e foram em direção ao interior. Na verdade, este movimento não inibe o processo, apenas que para estas pessoas retarda as suas consequências. Como diz a tal da Greta Thunberg, acabaram com os sonhos dela. Acabaram com os dela, com os meus, com os seus. Acabaram com os sonhos de quase todo mundo. Talvez da esmagadora maioria da população que acreditou que a única maneira da gente combater essa pandemia é ficando isolado dentro de casa, lavando trocentas mil vezes as mãos. Ok, isso precisa ser feito. Isso são hábitos de higiene. Os hábitos de higiene, nenhum deles é excessivo. Mas esta mesma ciência que até hoje, vou dar um exemplo claro, até hoje questiona a astrologia, que tem mais de 6.000 anos e que até hoje é empregada em certas empresas de resseguros, até hoje consulta-se um astrólogo, até hoje leciona-se astrologia, mais de 6.000 anos. Mas não é ciência. E eu nem quero que seja, porque para mim não é uma ciência, é uma linguagem. Essa mesma ciência, em 3 meses, contrariando todos os princípios científicos, quer aprovar uma vacina. Quando a da AIDS, que surgiu na década de 80, levou 5 anos para ser testada. E até hoje não é considerada confiável. Isso para falar da vacina. Se for para falar do coronavírus, sim, eu tenho uma esposa que é médica. Grupo de médicos direto, conhecidos no Emílio Ribas. Então, eu não vou diminuir o fato de termos um coronavírus. O problema desse coronavírus, o fato, é que já está se chegando à conclusão, número 1, que ele é sintético. Então, se ele é sintético, ele foi produzido como arma biológica. Tudo bem? 2, ele fugiu do controle do laboratório que estava trabalhando. Levou cerca de 3 meses para a China dar o alarme de uma pandemia. Criminoso isso, né? E assim deixou
Os chineses viajando pelo mundo inteiro, espalhando o tal do vírus. Mas vamos aos números, não é ciência? A taxa de letalidade desse vírus é 0,01. Isso significa que em cada 100 pessoas, uma efetivamente morre. Começa por aí. A taxa de contágio ela é bem maior. Ela é de 10 por 1. Cada um contagia 10. Destes 10, 3 desenvolvem sintomas agudos. Os outros 7 ou são assintomáticos ou não desenvolvem sintoma nenhum. E, particularmente aqui no Brasil, é notório que os hospitais já vinham lotados há muito tempo. Porque o nosso sistema de saúde, apesar do SUS ser um modelo excelente, ele é mal gerido. Mal gerido, sempre houve falta de leitos. É só vocês consultarem os arquivos dos jornais, das TVs, e vocês verem quantas matérias houve antes do coronavírus, mostrando os corredores dos hospitais já lotados. Isso é desumano, absolutamente desumano. E aí, a mídia fala que para o seu bem, você deve ficar em casa. Para o seu bem, você deve tomar todos os cuidados sanitários possíveis. Isso sem sombra de dúvida. Mas para o seu bem, você também deve utilizar bom senso e raciocinar que a ciência que está mandando com que você fique dentro de casa é a ciência de certos grupos comerciais, particularmente do setor farmacêutico, nesse momento, que estão querendo, veja, já fizeram uma vez, tiraram dinheiro do governo e deram essa esmola no mundo inteiro, essa esmola para a população que deixou de trabalhar. Então o governo que tinha muito dinheiro, tinha conseguido se administrar bem, tinha conseguido administrar o déficit global, tinha conseguido se recuperar das últimas crises econômicas, tinha se recapitalizado, a esse grupelho, que eu não vou dizer o nome, mas são duas figuras muito específicas. Esse grupelho conseguiu tirar um bom dinheiro através dos auxílios do governo e fazer chegar à população. Na verdade, uma esmola. Se a gente for ver os R$600 que foram distribuídos aqui no Brasil, é uma esmola. Agora, a segunda parte, o governo vai ser obrigado, por conta da mídia, a comprar todas as vacinas disponíveis, porque agora vai ter que vacinar todo mundo. Uma vacina produzida, testada em tempo recorde. Você pesquise na internet quanto tempo levou para testar a vacina da varíola, da cachumba, da rubéola e tantas outras aí. Veja, eu não sou contrário à vacina, vou deixar isso bem claro. Tomei diversas, febre amarela especificamente, e inclusive a tal da cloroquina, eu tomei diversas vezes na minha vida. Febre amarela eu tinha que tomar, apesar dela ter um longo tempo de duração, mas no tempo que eu viajei, eu tomei umas 3 ou 4 vezes. Cloroquina, umas 3 ou 4 vezes. Estou aqui, Vivinho da Silva. Então veja, em plena década de 80, eu tomando cloroquina, que era baratinha. Você comprava 3, 4 dinheiro da época em qualquer farmácia. Até lá no interiorzão de Manaus. Febre amarela você tomava em qualquer posto. Mas é vacina que tem trocentos anos, vamos dizer assim, de teste, de avaliação, de verificar se dá erro. Você quer vacinar milhões de pessoas com um grupo de controle de 100, onde 50 tomaram a vacina? Isso é ciência? Onde? Nem aqui, nem na China. O fato é que tiraram os seus sonhos. E aí vem a pergunta base. Com este retorno de Júpiter e Saturno, eu já venho dizendo seguidamente, o
que é que acaba? Acabam os seus sonhos. Não vou esconder que acabam os seus sonhos. Você não terá de volta a sua vida de 2019. Sendo boa ou sendo ruim. Porque qualquer vida que vier para 2021 precisa necessariamente ser diferente daquilo que você experimentava em 2019. Não tem como. Não tem como, porque propositadamente estão quebrando as empresas. Propositalmente estão quebrando o setor produtivo. Propositalmente estão querendo transformar tudo em digital. Tudo em digital significa, é óbvio, que nós vamos ter mais desempregados. Em todos os níveis dos postos de trabalho. Então nós vamos ter desempregados sênior, nós vamos ter desempregados setor técnico, e não vai ter motorista de Uber suficiente. Não vai ter carro suficiente, porque não haverá produção suficiente. A expectativa automática é a inflação. Será? O Bitcoin está vindo aí. Ele vem aí, comendo pelas bordas quietinho. Mas o Bitcoin é uma resposta econômica. E aí nós vamos exatamente para aquilo que o Yuval Harari expõe no seu livro Homo Deus, com uma clareza muito grande, que é uma elitização do uso dos serviços. Em termos claros, significa só vai ter qualidade de vida quem tiver acesso a recursos, quem tiver acesso a créditos. É sabido que um monte de empresas fecharam, empresas inclusive de certo nome, porque os bancos não autorizaram os créditos para restaurantes chiques, finos aqui em São Paulo, mas muito, vamos assim dizer, enxutos, com pouco número de funcionários, tiveram que fechar as portas. Restaurantes que tinham 40 anos de existência. Só para dar um exemplo, comer, todo mundo precisa comer. E assim, se você for ver, aqui a Rua Augusta, eu estou falando de um lugar que eu conheço, mas o Brasilzão está cheio de outros exemplos. Praticamente 3/4 do pedaço da Baixa Augusta até a Avenida Paulista, com os comércios fechados. Fechados sem chance de reabrir. Alguns com placa de aluga-se ou vende-se. E ela tinha movimento de tudo, super diversificada. Só para citar um exemplo. É um entre vários. São Paulo é uma cidade de oportunidades. Imagina em cidades menores onde não existem tantas possibilidades. Então roubaram sim os meus sonhos, os seus sonhos, os sonhos de todos nós. E não foi a pandemia. Repito, não a estou negando. O problema do coronavírus é que ele se manifesta no organismo de formas diferentes dependendo do ser humano. Existem alguns tratamentos que são eficazes, mas a ciência não quer que eles sejam divulgados. A classe médica informada, essa sim, ciência, essa tem empregado protocolos corretos. Porque a boa parte, se não dizer a esmagadora maioria da classe médica, está empenhada em promover um tratamento digno e correto. Então, no Einstein, por exemplo, já existe não apenas uma discussão, mas uma prática, e que está fora dos protocolos da OMS. Entretanto, eles têm uma taxa de recuperação que é só você verificar os índices. É um áudio que desde maio está rodando na internet. Ou seja, desde maio eles estão permitindo que aquelas pessoas que tiveram essa doença mortal pudessem se recuperar. Pois então, esse mapa que você tem aí, ele corresponde ao mapa da grande conjunção entre Júpiter e Saturno, que ocorre, curiosamente,
propositalmente exatamente no dia do solstício. Solstício de verão no hemisfério sul, de inverno no hemisfério norte. O solstício de inverno no hemisfério norte, ele corresponde justamente à época próxima ao Natal, é a época que o Rei Sol, Sol Invictus, ele começa a sua jornada de renascimento. Então ele atinge a máxima declinação sul e começa gradualmente a sua jornada em direção ao Equador para desfazer a neve no início da primavera e por aí vai. Aí tem toda a história do mito solar. É um período que assinala que as árvores, as plantas, elas têm todas um crescimento para baixo, em direção às raízes, e não acima, em direção às folhas. Então se trata de um enraizamento, de buscar estruturas dentro de si mesmo, e essa grande conjunção especial, esse ciclo de 800 anos que se encerra para iniciar outro, ocorre coincidentemente ou não, podia acontecer em outra data. Por que não em 14 de julho? Aconteceu, estará acontecendo justamente em 21 de dezembro. Júpiter e Saturno representam dois temas de grande relevância para a humanidade, porque Júpiter representa cultura, aprendizado, filosofia, religião, grandes viagens. Representa a misericórdia. A característica básica desse astro é a compaixão e a misericórdia. E Saturno, pelo contrário, representa as leis, essa judicialização que nós temos experimentado nos últimos 20 anos. Então Saturno representa as leis, as regras, as instituições pétreas, o conservadorismo, o manter o que você tem, todas as restrições que são impostas a qualquer grupo social. Eles estão encerrando esse ciclo de 800 anos de conjunções ocorrendo nos signos de terra, que dizem respeito ao trabalho, economia, desenvolvimento das carreiras, que se iniciou em 1200 e bolinha, com o surgimento das feiras livres e das instituições bancárias. Então a gente pode pensar que são exatamente esses dois temas que talvez passem por sua maior transformação. O que é livre comércio? Você vai comerciar o que se você não estiver bem? Então precisa rever isso. Vai ser tudo digital? Impressora 3D você imprime na sua casa. Você já pensou isso? Você compra um cartucho de tinta pela internet. Aí você tem uma impressora 3D, você paga com código de barra, paga com QR Code, paga com NFC, paga com o modo que for. Aí você recebe um código para você imprimir isso lá na sua impressora 3D. Então você vai acabar até com o motoboy. Não vai precisar mais dele, porque tudo será virtual. A impressora 3D gera matéria, produz, sem a necessidade da intervenção humana. Você vai precisar ainda dos grandes arquitetos do planeta, os designers, para criar os objetos que você vai adquirir. Estou viajando. Primeira coisa que a gente vê que foi cortada quando nós tivemos o lockdown aqui no Brasil e no mundo, né? As escolas, educação. As igrejas, os templos de uma forma geral, religião. Tudo isso é coisa de Júpiter, né? As escolas em geral é Júpiter. Para você poder se elevar, você adquirir conhecimento, adquirir saber, você aprender a pensar. E o que mais? Cinema, teatro e as grandes viagens. Então tudo aquilo que é relativo a Júpiter foi suprimido. Júpiter, em 21 de dezembro, passa à frente de Saturno e vai trazer
outras perspectivas. Rebeldia, quem sabe? Não acredito em rebeldia. Mas novas formas de se pensar, sim. Porque cultura, educação e religião são aspectos importantes da vida do ser humano, porque alimentam a alma. E você, com a alma alimentada, você tem expectativas, você cria, você se eleva, você se sente efetivamente um ser humano. Se você quiser ter uma ideia do que você pode esperar na década de 80, para ser mais exato, 81, porque esse ciclo de 800 anos ele sempre é marcado por uma conjunção híbrida que acontece 40 anos antes da conjunção, desta grande conjunção que muda de signo. A conjunção híbrida foi em 81, no signo de Libra, foi inclusive uma tríplice conjunção, aconteceu por 3 vezes, forte, marcante, e nós tivemos vários eventos importantes no Brasil e no mundo. Era a era de Margaret Thatcher, teve aqui a Guerra das Malvinas, nós tivemos a era do Ronald Reagan, nós tivemos aqui no Brasil Fernando Henrique, nós tivemos, na verdade, o surgimento da social-democracia, que econômica e socialmente produziu os resultados de miséria que nós estamos vendo hoje, onde o cume da pirâmide social hoje é maior. Não é que tenha mais gente, tem menos gente, mas menos gente mais rica. Mais dinheiro foi tirado das camadas abaixo desse cume. Social, democracia. Você pensa o que você quiser. Toda vez que põe o social na frente, eu desconfio. O nazismo era nacional socialismo. Social de novo. Toda vez que põe social, eu desconfio. Porque o que menos eles se preocupam efetivamente é com o social. Porém, Aquário é o signo da humanidade. Então, eu tendo a pensar que talvez não em 21, 22, 23, mas mais para frente a gente possa pensar realmente no enfoque mais horizontal da sociedade. Até porque nós teremos essencialmente 3 categorias funcionando, 3 categorias. E 3 categorias provavelmente que não estarão se interpenetrando sem permeabilidade entre si. Nós teremos uma elite com acesso a todos os serviços, uma classe baixa com acesso a nenhum serviço e uma classe intermediária com serviços de segunda classe. Essa classe intermediária talvez seja a grande maioria e seja talvez onde você, eu, estaremos inseridos. Que não vai poder adquirir uma medicina top, não terá um tratamento de saúde top, não vai poder comprar roupa top, não vai poder ir a um cinema top, vai ter uma vida intermediária, mas bem intermediária mesmo. Porque muitas vezes essa diferença entre você ter uma medicina top ou uma intermediária representa de você viver ou não, ou de você ter maior expectativa de vida ou não. E o Yuval Harari fala disso. Eu não estou inventando. Eu estou parodiando o Yuval Harari nessa reflexão que eu estou colocando aqui. Lógico, a era digital está chegando aí. A Revolução Industrial 4.0 está aí. Essas duas coisas, como eu disse, vão representar numa diminuição brutal dos empregos. E nós vamos ter acontecendo, para a gente focar um pouco em 2021 e rapidamente em 2022, nós vamos ter uma mini recessão em 2021, porque vai faltar menos gente trabalhando, menos gente gerando recursos, não haverá impostos, mas também não haverá gente comprando os comércios, mais comércio fechando. Nós já vimos esse filme, 2004, 2008, nós já vimos isso.
Esse filme não é novo, 2013. Tudo isso já foi visto. Só que desta vez será mais profundo. Será mais profundo exatamente por conta desse reset econômico mundial que quebrou as expectativas do pessoal da base da economia. Essa mini recessão econômica será vivida entre maio, meados de maio, junho, julho, deve se estender até o início de agosto, mas vai se aprofundar ao longo de 2022. 2022, apesar da recessão, será justamente quando nós podemos esperar alguma, vamos dizer assim, alguma melhora para o nosso planeta. Porque aí, todas essas questões que são extremamente importantes de sustentabilidade, e o 5G inclui sustentabilidade, porque ele prejudica o planeta, tem prejudicado animais, plantas, abelhas, e vai prejudicar o ser humano também. É uma frequência, é uma faixa de frequência nefasta para o ser humano. Então, do mesmo jeito que houve aquele boom das usinas atômicas, expandiu-se usina atômica em todo o mundo, aí chegaram à conclusão que não sabia o que fazer com lixo atômico, que o risco de acidente era perigosíssimo, começaram a desligar as usinas atômicas. Começaram a substituir a energia nuclear. E hoje, talvez exista 3 ou 4% das usinas nucleares que existiam na década de 80, 40 anos depois. Então talvez a gente tenha que esperar de 30 a 40 anos para o pessoal acordar de que essa faixa de frequência 5G é extremamente danosa para o ser humano. Mas, junto com tudo isso, nós tivemos agora, no dia 14, um eclipse bem danoso. E este eclipse, ele completa uma outra questão que nós estamos vivendo desde meados de novembro. Porque se você acompanha os sinais sob outra perspectiva, parece que está acontecendo o apocalipse. Você e eu que não morremos, que estamos vivos, nós somos justamente os pecadores. Os que já foram arrebatados. São os salvos. E nós aqui sobramos. Aí você avidamente vai lá olhar o Apocalipse, vai ver o que ele retrata. E você vê que, óbvio, tem muita coisa similar acontecendo. Aí você, por curiosidade, você vai olhar o que outras culturas falam a respeito do final do mundo. E é interessante que tudo o que elas retratam está acontecendo agora. Então eu vou resumir que nós temos uma situação essencialmente que há um plano de desenvolvimento da humanidade que não foi escrito por nós, porque nós somos meramente marionetes, peças de um tabuleiro e absolutamente descartáveis, e que estamos nesse momento da humanidade efetivamente de reset. Esse reset provavelmente estava previsto, mas as consequências dele em aberto. Existe uma consciência, vamos dizer, uma possibilidade, né? E isso Rudolf Steiner já alertou em 1918, 1919, de que a inteligência artificial exerça domínio sobre a vida do homem, não sobre o homem, sobre a vida do homem. Você dê mais valor, como você faz, você não pensa num trajeto daqui a ali. Você automaticamente liga o Waze. Você já viu como é que você é dependente da inteligência artificial? Só para te citar um exemplo do seu dia a dia. Então um caminho é esse. E age exatamente na contramão
daquilo que é esperado de você. Se você quiser achar que eu não vou mais falar de astrologia, não vou falar mais não. Eu vou só finalizar com algumas coisas para você refletir. Tá? Na Bíblia, existem, colocados ali no Apocalipse, vamos pensar assim, dois diabos, vamos pensar assim. O dragão e a besta. Eu vou dar nome aos bois. O dragão é Lúcifer e a besta do Apocalipse é Satã. Cada um deles está firmemente atuando no nosso planeta atualmente. O combate que está vendo lá no céu e que trouxe várias hostes, inclusive a presença do Messias, que está lá não para liderar as hostes, mas para conduzir o resultado de volta para a luz. Desse combate, essas duas frentes, a frente de Lúcifer e a frente de Satã, a frente do dragão e a frente da besta, estão agindo lá no céu. Se você for clarividente ou conhecer alguém que tenha, pergunta para ele. Veja o que ele pode estar vendo lá em cima. E se você quiser saber como é que está atuando aqui, toda vez que você se perde horas a fio num joguinho na internet, você se distrai e não faz nada de positivo, preguiça na frente de uma série de Netflix, é Lúcifer que está agindo. E toda vez que você fica preso dentro de casa ou imovível e você vai na contramão de qualquer progresso, quer manter o teu status quo, você está agindo na direção de Satã. Satã é pela permanência e a manutenção das coisas, e Lúcifer, ele quer que você busque o prazer. Os propósitos dele, evolutivos, já foram atingidos. Nós progredimos, Lúcifer, e nós construímos cidades, Satã. Eles agora não são mais necessários, mas precisam ser extirpados. Essa nova era começa agora. E que nova era é essa? Essa nova era é a era da consciência. Então, a única coisa que nos resta é a elevação da consciência. Você pode verificar isso nos textos hindus. Nós estamos virando o Krita Yuga. Você pode verificar em outras leituras, eu acabei de citar Steiner. Tá? O Messias está aí porque só nesse momento nós teremos a condição de nós compreendermos. Então, não é a ciência que vai lhe trazer as respostas que você está buscando. É a sua consciência que vai lhe trazer as respostas que você está buscando. Inúmeras maneiras de você chegar lá. Você pode buscar isso com uma terapeuta, um psicólogo, uma psicóloga, um astrólogo, uma astróloga. Ou rezando dentro de casa, no seu cantinho, tentando bater um papo com Deus, que de fato você vai estar batendo um papo consigo. Fazendo uma meditação. 1000 caminhos. Mas o fato é que pensa bem, reflete, né? Não se deixa levar pelo pânico ou pela emoção. Pensa, use o bom senso. Porque o que está sendo vendido para você de ciência não é ciência, é maledicência. É notícia ruim, é pânico. Né? Não se deixa vencer por esse temor. Sim, há um vírus solto aí, que ninguém sabe exatamente como funciona, como manifesta. O genoma dele ainda não foi sequenciado. Ele já passou por mutações antes que ele pudesse ser compreendido. Repito, ele se manifesta de formas diferentes em pessoas diferentes. Ele não tem um padrão. Então não dá para a gente pensar numa vacina que tenha sido testada num grupo de controle de 50 pessoas, de 100 pessoas, onde 50 era placebo. Tudo bem? Só para você tomar consciência.